A OpenAI lançou o OpenAI Codex, que é um agente de programação. Esse lançamento, eu vi ele essa semana, então eu instalei e fiz alguns testes nele. E ele não é apenas um modelo que responde perguntas, ele executa tarefas reais de engenharia. Quais tarefas de engenharia, né? Ele cria código, ele refatora projetos inteiros, escreve testes, ele navega em repositórios, ele entende contexto de pasta, executa comandos. Então, pense nele como um engenheiro júnior incansável. Além disso, ele tem uma proposta de não esquecer contexto. Tá? Então, para que a gente utilizaria, na real, o Codex, né? Na prática? Bom, acelerar o desenvolvimento é uma das funções que eu vi. A gente pode criar tarefas que são chatas e repetitivas, né? Passar essa atividade para ele, né? Então a gente pode pedir para ele criar um CRUD com Fast API já com testes, refatorar um módulo para Clean Architecture, adicionar logging, typing, docstring, converter tudo para assigning. Então, o engenheiro de software com o OpenAI Codex, ele vira um arquiteto mais um revisor, né? E não só ali um digitador e criando e gerando códigos que são básicos e de início de projeto. A gente pode considerar um pouco disso. Trabalhar em paralelo é uma outra atividade que é muito legal. Ele tem um modo que é o modo multiplicador. Nesse modo, ele permite múltiplas tarefas simultâneas. Por exemplo, um agente cria uma feature, outro escreve teste, outro ajusta a infra, outro faz a documentação. Isso tudo é ouro para quem lidera ou quer escalar a entrega muito rápido, tá? Então, explicar códigos legados sem dor é outro, a gente enfrenta muito isso no dia a dia, né? Então, códigos feios, grandes e antigos, a gente pode pedir para explicar, por exemplo, explique o que esse módulo faz, mapeie dependências, onde está a regra X, onde está a regra Y, quais riscos ao mudar esse ponto aqui do código. Ele lê o projeto como um humano faria, só que de uma forma mais rápida e mais acelerada. Então, uma outra função, talvez, é aprender enquanto faz. Eu acho que quem não conhece muito bem uma linguagem, um código, talvez aprender enquanto faz é vital, é um acelerador. Então, ao invés de tutoriais abstratos, né, crie um exemplo de X no meu stack real. A gente pediria para ele padrões reais, estrutura de produção, decisões arquiteturais, né? É um aprendizado contextual e não mais genérico. Então, prototipar ideias também, eu vi um grande ganho em prototipação de ideias. Então, eu quero fazer um MVP, testes de conceito, validação técnica, spikes de arquitetura. Tudo isso, né, sai da ideia e vira código funcional em poucas horas. Então, basta saber como operar ele. O único ponto onde eu não usaria, né, chegar para ele e dizer assim, escreva um código para mim. Acho que esse é o grande erro, é uma não saber utilizar o potencial do Codex, né? Mas o certo, pensando um pouco nessa lei, seria atue como engenheiro back-end sênior, analise esse repositório, crie uma solução seguindo esses padrões, escreva testes, documente decisões. Então, tudo isso pode ser feito aqui. Eu desenvolvi aqui um projetinho, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Esse projeto aqui, eu chamo ele de Smart Notes, tá? Ele é muito simples. O que que ele faz? Eu vou por linha de comando adicionar notas, listar notas, completar essas notas, dizer, eu fiz essa atividade, essa lista, e deletar essa nota para limpar. Então, muito simples, fiz com poucas funções, né? Só para exemplificar e deixei ele com alguns detalhes que o engenheiro sênior não deixaria propositalmente para a gente testar o Codex aqui. Ó, o Notes dele está aqui e aqui ele vai escrever. Pode ver que está vazio ainda o meu storage de JSON. Então, a ideia desse projeto é justamente a gente fazer um teste e testar o OpenAI Codex para ver o que, que ele consegue fazer, né, quais são os ganhos que a gente teria num projeto se a gente pegasse um projeto simples. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui uma nota.
aqui, vamos fazer assim, ó, ir ao mercado, e aqui eu vou adicionar, ali é o título, e eu vou adicionar aqui a minha nota, né, que é comprar leite. Perfeito, pode ver aqui em cima acompanhar que ele adicionou, ele está como true aqui, né? Então vamos ver aqui se essa nota foi adicionada, né? Digamos que a gente não tenha visto ali em cima ela. Ó, pode ver, tá aqui, ó, ir ao mercado é minha tarefa número 1, não está marcado, eu não concluí essa tarefa. Ah, mas eu quero agora concluir essa tarefa. Eu vou pegar pelo ID, vou dar como concluída, ó, pode ver que ele mudou. Desculpa, ele era false antes, agora que ele está true, né? Ele foi concluída. Aí eu posso listar e pode ver aqui, ó, não concluída, concluída, tem um checkzinho ali. Ah, eu vou querer deletar essa tarefa, então posso vir aqui e vou limpar essa tarefa. Posso ter a 2, a 3, se eu limpar 1, vai ser limpar só 1, se eu limpar 2, vai limpar só 2, se eu limpar tudo, vai limpar tudo. Então, bem simples. Ó, pode ver, nota removida, ele zerou aqui o nosso storage.json. Esse aqui é o nosso projeto que a gente vai interagir ali pelo Codex. De novo, ele segue ali comandos bem simples, justamente para forçar esse entendimento, essa leitura do OpenAI Codex, tá? Então vamos fazer assim. Eu acho que o primeiro passo aqui para a gente, entrar aqui no Codex, sempre que ele abre, então não adiciona um projeto, ele cria um projeto vazio, né, padrão, mas eu vou abrir o nosso projeto, aquele ali, o Smart Notes, tá aqui ele. Aqui, deixa eu limpar aqui, é sempre importante trabalhar organizado e limpo, né, perfeito. Aqui ele já trouxe para mim algumas sugestões. Não, vamos seguir aqui então. O que eu vou pedir para ele? O que eu quero fazer? Aqui eu quero que o Codex mostre a leitura real do projeto, né? E isso vai nos ajudar a entender se ele indexou esse projeto e tudo mais, aproveitando que a gente tem um projeto só. Leia este projeto Python. Eu disse para ele que é um projeto Python. Eu já vou aproveitar e vou botar aqui, explique. E aí, o que eu quero que ele explique? O que ele faz, o projeto, onde estão as responsabilidades do meu projeto e quais problemas de design existem. Perfeito. Vamos pedir para ele fazer isso agora para a gente. Ó, ele vai saber que esse projeto que eu adicionei, está trabalhando aqui dentro desse projeto, pode ver a estrutura, né? Ó, encontrou 2 arquivos, em lista, ele está fazendo a leitura, ó. Legal, esse projeto é um projeto pequeno, dá para... Ele correu aqui. Deixa ele terminar aqui. Perfeito, ó, ele fez toda a leitura. Ó, dá para mapear rápido o que ele faz e onde estão as partes. Né? É um projeto CLI, utiliza ali a persistência de dados em JSON, ele botou aqui as ações que ele encontrou, onde estão as responsabilidades, o que cada um dos arquivos faz, problemas de design propositais, né, justamente para a gente testar. Ele achou todos, achou, perfeito. Caminho do arquivo é relativo, perfeito, perfeito. Se você quiser, posso sugerir uma refatoração leve, separar storage. Interessante, vamos fazer então assim, ó. Eu gosto de digitar, nem sempre aceitar de cara quando ele lista alguma sugestão. Então, eu vou pegar e vou fazer assim, atue como engenheiro back-end sênior em Python. Ponto. Eu defini um papel para ele, né? Então aqui a conversa ela começa, vamos dizer assim, a mudar de nível. Né? Eu estou dizendo que eu quero que ele seja um engenheiro back-end sênior em Python.
E o que que eu quero que ele faça? Eu quero que ele analise este projeto e responda. Isso aqui vai nos ajudar a decidir qual vai ser o próximo passo que a gente quer. Eu estou indo passo a passo, tá? Qual seria uma arquitetura mais adequada? Aqui, como separar responsabilidades, é super importante, e quais módulos deveriam existir, com base também um pouco nessa leitura do que ele nos mandou. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai, é um projetinho pequeno, mas dá para aplicar boas práticas de arquitetura e isso facilita a evolução. Feito. Vamos ver se ele já não está executando aqui. Vejam que o nosso projeto aqui ainda está, né, com os arquivos básicos, tudo. Eu não mexi nesse projeto. E aqui, quais são? É um projeto pequeno que facilita a evolução. Vou responder como back-end sênior focado em clareza e escalabilidade. Arquitetura, ele traz toda uma explicação e olha como é legal. Isso aqui ajuda a documentar, ajuda a gente, como desenvolvedor, a entender, ajuda a explicar por que o projeto mudou. Se não gostou, tu pode vir aqui ressugerir uma mudança. Então ele separou inclusive responsabilidades. Perfeito, perfeito. Eu vou pedir sim para ele refatorar. Refatore, para mim estou de acordo, né? O projeto para uma arquitetura simples e limpa. Beleza, mas só isso aqui às vezes não é o suficiente. Eu gosto de deixar claro as regras que eu quero. Então, o que que eu vou querer? Pode ser um pouco do que ele sugeriu. Separe do domínio, serviço e persistência. Perfeito. Eu não vou querer que ele mude a ideia de linha de comando, não mude o comportamento externo. Crie uma de pastas clara. Todas as pastas têm que ter uma estrutura clara. E use classes e funções. Funções pequenas para a gente seguir quebrando. Perfeito. Aí dá para a gente acompanhar, inclusive, em tempo real. Aqui. Ele vai executar, muito provavelmente, o que eu pedi, se ele não identificar nenhum erro. E isso vai criar a estrutura de pastas e, posteriormente, a reescrita dos arquivos aqui. Ele removeu ali, o arquivo jogou para dentro de domínio, o note, pai, persistência, ele colocou. Vamos ver que ele criou as funções de persistência, note, repository. Ele está criando. Ele está criando. Ele segue criando, aqui ele está trabalhando. Ele está dizendo o que está fazendo, criando, movendo, criando, movendo. E aqui a gente pode estar acompanhando essa criação. Domain Persistence Service. Exatamente como eu pedi. E a funcionalidade não vai se alterar aqui em sua totalidade. Vamos ver aqui. Ele ainda não terminou, perfeito. Ele reescreveu alguns itens, curtiu o pedido, vamos deixar isso limpo e simples. Aí é que ele vai explicar o que ele criou, como ele criou, porque ele criou, os códigos que ele fez. Não rodei testes, não há testes no projeto. Se você quiser, posso adicionar testes mínimos, Node Service API ou melhorar a robustez do teste. Olha, teste é uma questão importante. Trabalhamos a arquitetura, e trabalhamos o entendimento, a arquitetura, e vamos escrever teste sim. Então, só para confirmar aqui, está a estrutura toda criada. Eu vou pedir para ele escrever um teste para mim. Só que eu não vou deixar de dizer o que eu quero, né? Acho que isso é o grande ponto da senioridade. Testes unitários para a camada de serviço. Como sugestão que veio dele mesmo, né? Eu vou pedir para ele usar
teste. E aí eu vou pedir aqui, ó, crie mocks para a camada de persistência. E vou pedir também para ele explicar o que cada teste valida. Perfeito. Ele vai fazer a criação daqui, a gente vai acompanhar aqui. Ó, não existe aqui nenhuma pasta de teste até então. Ele muito provavelmente vai criar essa pasta de teste, ó, como padrão de projeto, criou a pasta de teste e testou o Node Service. Tá aqui os testes que ele executou. Vamos ver aqui a explicação. Ó, criei, curti direção, teste, tal. Ó, cada teste valida. Teste, create note, app, and persistence. Valida que o create note carrega notas, adiciona uma nova nota nos campos, persiste via save notes. Então, ele criou, explicou todo o teste e deu o comando, inclusive, para rodar esse teste e validar a funcionalidade. Não, a gente não precisa rodar, acho que não é o objetivo rodar agora, mas a gente precisa concluir esse projeto. Então, como todo projeto tem que ser concluído, ele também precisa ser documentado. A gente documenta muito a arquitetura. Então, eu vou fazer o seguinte: crie os seguintes arquivos. Readme.md, vou criar md, explicando o projeto. Acho que é válido a gente explicar o projeto. Acho que eu vou fazer um segundo aqui, chamado arquitetura.md, explicando a arquitetura usada. E aí, já que a gente explicou a arquitetura, vamos explicar as decisões, né? Aqui. Decisions.md, documentando decisões e trade-offs, né? Legal. Acho que isso aqui é o suficiente para esse projeto pequeno. E aí ele vai transformar um script, de certa forma, tosco, né, em um projeto profissional. Esse projeto está dentro de uma linha profissional. Ó, ele criou lá os a documentação e temos a nossa documentação pronta. Uma excelente documentação perto do tamanho do projeto e de um projeto que sequer teria a documentação. Então, isso conclui, né, essa exemplificação do que o OpenAI Codex é capaz, de como ele interage com o projeto, claro, um projeto pequeno, e a da capacidade dele é muito fantástico, né? Então, essa demo ela tem uma ideia de provar um pouco, né, que o Codex entende o código existente, que o Codex analisa a arquitetura, que o Codex refatora com a intenção, que o Codex escreve testes e que documenta decisões. Então, não é um gerador de código. Ele é um engenheiro operando sob comando, como nós faríamos se estivesse com um time de engenharia e orientando. Olha, eu preciso de que esse código agora tenha testes unitários, eu preciso da documentação de arquitetura, das decisões, de um README para a gente startar esse projeto. Então, uh, se você for perceber, eu não pedi em nenhum momento código, eu pedi engenharia. E ele me entregou engenharia e muito bem. Então, eu espero que esse vídeo ajude, que contribua de alguma forma, né? E se você gostou aí, fique à vontade. Siga o canal, curta e me acompanha não somente nesse canal, eu tenho outros canais, os conteúdos eles podem variar um pouco conforme o canal, mas fico muito feliz em poder trazer esse tipo de conteúdo.